Olá, olá, você que nos ouve e está começando o Toque Teco, o seu podcast semanal sobre NBA/NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 70º podcast de episódio, o primeiro de 2021 e o de número 70 da história do Toque Teco, que inclusive agora estamos entrando no terceiro ano, né? A gente iniciou em 19, tivemos todo o ano de 2020, agora então o terceiro ano, quer dizer, não é o terceiro ano de vida, né, de duração, mas já É, estamos adentrando a terceira. na verdade é o terceiro ano, mas não completamos 3 anos ainda. Não, a Não gente não completou nem completou nem dois. dois. É confuso, é confuso. Agora eu acabei me enrolando aqui, mas quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, também não perdeu nada. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo, quase formado, né? Logo mais não Hum. seremos mais estudantes. E junto comigo, ele, Juan Grins. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Jonathan. Espero que a audiência vá muito bem também. Estamos em dupla hoje apenas. O Jonas não está presente. Tá num compromisso muito importante, né? Bom que se diga. Muito importante o compromisso do Jonas hoje à noite. Mas o que eu ia dizendo, até esqueci o que você estava falando. O que você estava falando, Jonathan? Eu ia fazer um comentário muito pontual e eu esqueci. Sobre a duração do Toque Teco que a gente Ah, está. pera aí. Acho que eu esqueci, cara. Acho que deu um probleminha aqui. Acho que eu acabei esquecendo. Só me confirma se tu tá me ouvindo, que eu acho que o microfone saiu aqui. Tá funcionando normal? Tá tudo ok aqui. Tá, Ouço perfeitamente. então beleza. Enfim, como eu ia dizendo, então, vou bem, né? A gente reclamava em off aqui do calor, tá realmente muito quente aqui em Santa Maria, em Cândido do Godói também, imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. E no E Brasil inteiro. no Brasil inteiro. Não sei se São José dos Ausentes, eu tenho minhas dúvidas. Se tá tão Pode frio estar assim. batendo uma brisa geladinha agora, já à noite É, lá, né? Deve estar friozinho. exato. E aqui no meu quarto é muito quente, eu tenho que fechar a janela, porque senão fica fazendo barulho na rua, então é insuportável. Não posso ligar o ventilador também por causa do microfone. Então, ossos do ofício, mas faz parte, é um preço que a gente paga por fazer o que a gente gosta, então tá tudo bem. E a ideia do Talk Tackle é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano, no caso desse podcast sobre o basquete, da terra do Batman. Por incrível que pareça, a gente nunca tinha lembrado do Batman nessa homenagem breve que a gente faz à cultura norte-americana. O Batman que apareceu pela primeira vez em maio de 1939. Ele pertence a DC Comics, né? Como imagino que a maioria das pessoas saiba. Informações relevantes também, tá? Ele tem 1,88 m e 95 quilos. Então aí fica a informação para quem tiver curiosidade sobre o peso do Batman e a altura do Batman. Tá aí a informação. A gente comentava em off sobre isso também. Importante saber essas informações, né? A altura, o peso, quanto que será que ele tem de braço, né? Porque informações que todo mundo quer saber. Quem nunca se perguntou isso sobre o Batman, né? Mas Perfeito. uma menção merecida, né? A gente não tinha falado do Batman em 70 podcasts e a gente não lembrou do Batman, mas agora sim, chamamos o Batman para combater o crime aqui no Tokiteco, porque é uma semana interessante, né? Início da NBA, ainda no início e já a NFL chegando nos playoffs, então temos grandes chances do crime acontecer. Olha só, demorou Olha, um pouco, mas ó, dei a volta, encaixei o trocadilho. Mas agora falando sério, quais são os destaques desta edição do podcast, Juan? a gente vai falar então como assunto principal, a gente vai falar do Career Right. Não, pera só um pouquinho, falei errado. Career Hike. Falei Career Right, já misturei tudo aí. Do Curry, né, nesse último final de semana. Não, foi ontem. Não, pera. Foi um dia desses, acho que foi no final de semana, que o Curry meteu 62 pontos, o recorde pessoal dele, num jogo. E os Warriors também, a gente vai falar por tabela sobre esse início de temporada interessante dos Warriors. Além disso, vamos falar da lesão do TJ Warren, né, no Indiana Pacers. Os Nets também você terão destaque aqui nessa edição do podcast, que vem um pouco cambaleante depois de um início muito promissor. E também, aí sim, provavelmente da grande decepção da temporada até aqui, o Toronto Raptors, que neste momento, na terça-feira à noite, tem uma vitória e 5 derrotas em 6 jogos disputados.
Calma aí. Muito bem, então começamos este podcast falando justamente sobre Stephen Curry, o brinquedinho assassino que atacou novamente. Opa, deu uma embargada aqui, mas o Stephen Curry, como o Roger comentou, o recorde da carreira dele, então, 62 pontos, é mais um. Agora, cheguei a ler rapidamente essa semana, hoje ainda, sobre essas estatísticas, não lembro quantos jogadores, mas são poucos jogadores que passaram da marca de 60 pontos na carreira num jogo, então realmente uma marca bem expressiva, metade, né, acho que foi até mais que metade, ou quase metade dos pontos do time inteiro dos Warriors na partida, então o Stephen Curry arrebentando nesse jogo. Inclusive a gente está comentando sobre o jogo, mas a gente não comentou qual que foi, né? Não foi o último, na verdade foi o Não, foi o penúltimo. Foi no jogo do domingo à noite contra Portland, né? Contra Portland Trail Blazers. Ele fez 62 pontos dos 137 dos Warriors, Isso. então foi quase metade, foi um pouco menos que a metade, mas ainda assim é absurdo a produção do Curry nessa partida. Até porque os Warriors não andam tão bem como antigamente, né, como alguns anos atrás, então o Curry vai ter que dar uma chamada de responsabilidade, vai ter que pontuar um pouco mais, mas a gente justamente trouxe essa pauta para poder falar sobre os Warriors, não só sobre o Curry, mas um time todo que surpreende até positivamente em alguns lados, já que perdeu o Klay Thompson, não está com força máxima nesse início de temporada, esse ano, na verdade. Mas o que dizer, então, de Stephen Curry e desse início de temporada de Golden State? Então, como eu falei ali brevemente, ele começou com duas sapatadas, né? Começou perdendo por 125-99 para os Nets, lá na rodada de abertura. Primeiro jogo da temporada foi este. Aí depois no Natal tomou 138-99 dos Bucks. É verdade que começou também com duas pedreiras, né? Dois times que já se entendia, principalmente depois da lesão do Klay Thompson, já se entendia como times superiores aos Warriors, então isso é importante ser ressaltado, mas ainda assim é muita diferença de placar. Aí depois eles enfrentaram os Bulls e sofreram demais para vencer os Bulls. Eles ganharam com olha só que alucinação, que doideira. Eles foram vencer os Bulls, que não tinham vencido de ninguém até então, com um game winner do Damian Lee. Sim, quando que isso vai acontecer de novo? Então é algo que teoricamente não era para ter acontecido. Enfim, aí depois venceram os Pistons, perderam para os Blazers, ganharam dos Blazers e ganharam dos Kings. E a gente chega aqui. Pois é, o que dá para dizer então, né? Até escrevi hoje, publiquei Power Ranking da temporada até aqui, dessas duas primeiras semanas, e o que eu disse do Warriors foi exatamente isso. Foi um começo muito ruim, uma melhora, mas vencendo times fracos ali, né? Por exemplo, os Bulls e os Pistons são times que dificilmente vão chegar em playoff, mas que também são vitórias, principalmente essas últimas duas contra Blazers e Kings, são vitórias muito condicionadas a uma partida absurda do Curry, né? E esse é o problema, porque o Kelly Oubre Jr. começou muito mal. Ele tinha uma estatística bizarra de errar, de não ter convertido nenhum arremesso em tantas tentativas que não fossem bandeja ou enterrada. Então, o Kelly Oubre não estava ajudando nesse sentido. O Andrew Wiggins demorou para conseguir contribuir e o Curry tinha que levar nas costas. Agora parece que o Wiggins já está melhorando um pouco, o Kelly Oubre já fez uma partida melhor ontem contra os Kings. Então acho que aos poucos as coisas vão se ajeitando. Mas ainda precisa de mais. Os Warriors não podem depender só do Curry, não pode depender que ele faça 30, 40 pontos numa partida para eles terem a possibilidade de vencer qualquer adversário que seja. Realmente o início do Curry tá assim com tudo. Para quem imaginava que talvez ele voltasse um pouco mais lento, né? Depois da última temporada ficou um bom tempo parado. E eu arrisco até dizer que ele pode brigar por MVP, justamente agora, porque o time está mais condicionado, mais dependente dele. Então ele vai ter que fazer mais, vai produzir mais, e a bola vai estar com certeza mais nas mãos dele, né? Então com isso ele pode ter, aumentando as estatísticas, deve brigar por MVP. Claro que tem vários outros nomes também. Mas até nesse momento, em 7 jogos nessa temporada, ele tem 32 pontos de média, acima dos 30 é muito alto, né? É realmente nível de MVP, além, é claro, de 6,4 assistências e 5,3 rebotes, bons números. E além do Curry,
quem mais tem ajudado ele, pelo menos tentado, é justamente o Andrew Wiggins, que se esperava dele meio que esse papel de secundário, né? O cara assim, que vai ajudar bastante o Curry nas partidas, assim, 17 pontos de média até agora. Contribuiu bastante também, além dos pontos, se mostra muito solícito na quadra, assim, sempre tentando se desvencilhar da marcação e aparecendo livre para jogadas. E eu destacaria também o bom início do calouro, né, do James Wiseman. A gente colocava que talvez ele não teria de início já tanto espaço, mas até agora, deixa eu pegar os números aqui, ele tem uma média de 21 minutos por jogo em quadra. Para ser um pivô, a gente sabe que pivô joga menos hoje em dia, mas 20 minutos é bom, uma boa média para ele, com 11,4 pontos por jogo, além de 6 rebotes. Então, um bom início também no calouro, que vem sendo titular, foi titular nos 7 jogos até aqui, e tem ajudado, sim, na medida do possível, né? É um pouco cru, mostra algumas falhas em alguns momentos, mas é um cara que vai ter que aparecer mais, assim como o Kelly Oubre, que não teve um início tão bom assim. O Draymond Green teve apenas 3 jogos até agora, também por questões de lesão, não está 100% fisicamente. Então é um início meio conturbado dos Warriors, mas também tem alguns pontos positivos, como por exemplo o Curry acima do esperado, já com 100%, assim, eu diria, recuperado, jogando o fino da bola. E é claro, então, essas pequenas surpresas, não digo surpresas do Wiseman e até mesmo do Wiggins indo bem como um coadjuvante. Para a gente conseguir projetar os Warriors como um time que vai brigar, sei lá, por top 6 no Oeste, que eu acho que já é muita coisa para esse time, precisa que o Wiggins pelo menos chegue numa média de 20 pontos por jogo. E que o Kelly Oubre chegue, se não em 20, mas por ali. Eu acho que esses 3 jogadores. O Curry vai fazer ali seus 30 pontos por jogo, eu acho que vai ser por aí. O nível de atuação dele, porque ele é muito acima da média, fora da realidade, muito acima de qualquer outro jogador, qualquer outro arremessador, provavelmente o maior arremessador de todos os tempos, né? O Stephen Curry. Então ele vai pontuar, isso é certo que vai acontecer. Mas aí precisa, como eu disse, que o Wiggins colabore mais, que o Kelly Oubre colabore mais. Acredito que isso vai acontecer, porque são jogadores ainda jovens, 25 anos os dois, então vão amadurecer. O Steve Kerr é um bom treinador, né? Isso é bom de se falar. Ele já conseguiu tirar muito de vários jogadores que depois que saíram dos Warriors não deram tão certo assim. E os Warriors, eu acho que eles vão ter que mudar um pouco do estilo de jogo deles. Né? Eu tô vendo aqui, eles são o time com maior pace da liga, ou seja, o time que mais rápido, não sei se essa é a melhor definição, mas é o time que mais arremessa, o time que arremessa mais rápido. Leva menos tempo para arremessar. Isso, exatamente. São 108. Peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. São 108,1 arremessos por jogo. Isso é muita coisa. Primeiro da NBA. É o sexto time que mais pontua, né? Com maior pontos por jogo. Então dá essa dimensão. Mas não adianta o Steve Kerr, que inclusive é um crítico de outros treinadores que usam muito pick and roll, que usam muitas jogadas de isolação. Ele é um crítico, já criticou inclusive publicamente o Mike D'Antoni por usar o Harden do jeito que ele usa. Mas eu acho que ele vai ter que se render um pouco a isso. Não sei se colocar o Curry em isolação, por exemplo, mas pelo menos fazer um pouco mais de pick and roll com o Wiseman, que é uma das fortalezas dele, né? Jogadas mais básicas. Não adianta ele tentar montar aquele super ataque que ele montava quando tinha Klay Thompson, quando tinha Draymond Green no auge, quando tinha o Kevin Durant, entendeu? Esse time ele não tem mais. Daquele só restou o Curry e um pouco do Draymond Green, mas a gente tem que ver um pouco mais dele para ter certeza se ele vai voltar naquele nível. Então acho que vai ter que dar uns passos atrás, entender que o time está bem pior agora e fazer um pouco mais do básico. Eu acho que essa é se tivesse uma fórmula mágica, eu acho que seria por aí. Explorar mais o Wiseman no garrafão com pick and roll e também o Curry não passando tanta bola como ele passava quando tinha Klay Thompson e companhia junto com ele. Concordo, ele vai ter que ser um pouco mais fominha agora. E uma última estatística sobre o Curry, né? Já que a gente comentou sobre a excelência dele como chutador, principalmente na bola de 3, o maior da história da NBA. Os números dele, inclusive no jogo que ele fez 62 pontos contra os Blazers, ele acertou 8 bolas de 3, sendo que tentou 16. Então também não é um aproveitamento tão... Acertou metade delas, mas foram muitas, né? E na temporada, até agora, ele tem uma média de 12
tentativas por jogo. Que eu não sei exatamente agora a lista aqui, mas deve ser o maior percentual da liga, né? 12 chutes por jogo. E ele acertou 4.4, aí tem provavelmente de 36% em torno disso, mas é um cara que chuta muito de 3, né? Então, só para ter a dimensão de quão bom é ele, quanto ele também ele busca, né? Inclusive teve aquele treino um tempo atrás, acho que foi ano passado ainda, 2020, que ele acertou as 105 bolas seguidas, se não me engano, né? Lá do corner, que é um número... Claro que era treino e tudo mais, mas mesmo assim é absurdo, né? O cara acertar 100 bolas seguidas, então a mecânica dele realmente é algo fora de série. Mais alguma coisa para comentar sobre os Warriors ou podemos... É isso. Adiante, então, outro destaque importante nessa edição é a lesão do T.J. Warren, jogador do Indiana Pacers, um cara que foi muito importante, né, que foi muito bem na bolha ano passado. A gente comentava sobre ele lá em Orlando, como ele teve um crescimento, melhorou as métricas, até mesmo podemos dizer que ele brigou por MVP da bolha, né? Que era um prêmio fictício, mas estava aí na disputa, assim como o Devin Booker, como o Damian Lillard. Mas o Warriors jogou muita bola e agora tem essa lesão, uma lesão grave que vai deixar ele afastado algum tempo. E veremos como é que os Pacers vão lidar com a ausência dele, se vão conseguir manter o nível ou se vão realmente sentir muito a falta do... Talvez seu principal jogador, pelo menos, nesse início de temporada, e no final da última ele se mostrou ser o cara dos Pacers. Ele foi o grande jogador dos Pacers na bolha, como você já bem disse. Nessa temporada ele até tinha uma média boa de pontos, 15,5 pontos. Só que ele estava fazendo muito pouco além disso. Né? São 1,3 rebotes, 3,5 rebotes, 1,3 assistência. Então ele estava pontuando, mas não tanto assim. Também não tinha acertado nenhuma bola de 3 nesses 4 jogos que ele tinha participado. Então ele estava contribuindo, mas nem tanto assim. E os Pacers, né, por outro lado, estavam jogando muito bem. Né? A gente falou que eu já vinha destacando há algum tempo o bom início do Pacers, jogando muito bem, venceu alguns jogos importantes, venceu o Celtics, por exemplo, no primeiro confronto da temporada, depois perdeu, mas venceu o primeiro jogo. O Domantas Sabonis tá jogando muito bem, eu acho que eu colocaria ele até como o principal jogador da franquia nessa temporada. Tá com média de duplo-duplo, inclusive, e com quase triplo-duplo, se for considerar as assistências. Então, é um início de temporada muito bom do Sabonis. O Brogdon também. O Brogdon também, que teve um game winner, se não me engano, ontem à noite contra o... Não vou lembrar contra quem foi, mas o jogo da segunda-feira à noite, você buscar aí... Pelicans. Com os Pelicans, isso. Foi com os Pelicans. O jogo foi pro overtime e ele venceu lá. Então, os Pacers estão bem, mas, como óbvio que eu não vou ser louco de dizer que o Warren não é importante. Por exemplo, ontem ele não jogou e quem jogou no lugar dele foi o Aaron Holiday. Ele foi o titular, teve uma mudança ali na formação, mas o Aaron Holiday foi muito mal no jogo, né? Não contribuiu tanto assim, né? Teve até poucos minutos. Quem acabou jogando mais foi ali o Justin Holiday, o irmão dele. Mas vai ter um buraco aí no time que a gente considera o titular do Pacers, com o Brogdon, o Oladipo, o Sabonis, Miles Turner e o T.J. Warren. Vai ter um buraco aí, vamos ver como o Bjork, né, o treinador dos Pacers, vai lidar com essa situação. É maravilhoso falar o nome dele, né? O Bjorkgren. É tão legal ter um viking na NBA. Mas, como eu comentei, eu trouxe na deixa, né, o Malcolm Brogdon, que é um cara que tem tido certo protagonismo também, né? No ano passado já teve importância e agora é um ótimo início de temporada, uma média de 22 pontos por partida, além de 7 assistências. Tem até meio que coordenado mais o jogo do que o próprio Oladipo, que até por características, né? O Oladipo não é um cara que segure tanto a bola, que passe tanto, é mais de definição, de definir as jogadas, ele tem mesmo, claro, criar algumas também. Mas uma dupla bem interessante, né? O Oladipo e o Brogdon, se eles continuarem nesse nível, entrosados, os dois com a média de 20 pontos por partida, vai dar trabalho esse time dos Pacers, que também tem um bom garrafão com o Sabonis e com o Miles Turner. Então, é um time equilibrado, né? A gente já comentava isso desde a temporada passada, que é um time pragmático, que talvez não seja assim tão vistoso de se assistir, não joga tão bonito como outros, não é tão explosivo, mas é um time muito difícil de bater, é um time bom defensivamente, tem as suas qualidades, então, como eu comentei, tanto na armação quanto aí mais perto do garrafão. Então, é um time bem interessante com o Brogdon, com o Oladipo, com o Sabonis, que bem comentado também, que
deve ser sim o melhor jogador até agora, nesse início de temporada, ótimos números até agora, e é um cara que cresceu muito na temporada passada, poderia ser até ter ganhado, né, o prêmio de jogador que mais evoluiu. Então, é um time interessante e não me surpreende esse bom início, né? 5 vitórias e 2 derrotas até agora. É um início assim, que condiz realmente com o que se espera do time. Claro que acho um pouco difícil se manter nas cabeças do leste, né? Tem times bons atrás que devem melhorar, com, por exemplo, o Nets, que a gente vai comentar daqui a pouco. Os Bucks estão atrás ainda, não se encaixaram tão nesse início de temporada, mas obviamente vão terminar lá em cima. Então, o Pacers, eu acho que pode talvez brigar por mando de quadro, talvez terminar em quarto, mas com certeza é um time que vai para os playoffs porque tem muita qualidade, como a gente já comentou. Eu tinha até algumas dúvidas em relação aos Pacers para essa temporada, porque já não tinha indo muito bem, tinha alguns rumores de que o Oladipo queria sair, então a gente tinha até algumas dúvidas em relação ao ambiente. O Sabonis e o Miles Turner sempre foi uma questão de será que vão trocar um dos dois? Será que vão manter? Como que vai funcionar? Então eu tinha algumas dúvidas, mas olha, esse início de temporada tá muito convincente até aqui. Muito, muito legal mesmo tá sendo de ver os Pacers. E eu queria destacar o Bjork, né? O Bjorkgren, que é o treinador dos Pacers, que a gente já falou, a gente fez um podcast quase todo sobre ele, né? Quando ele foi anunciado, pra gente dizer quem era ele, né? Que era um desconhecido. Então, ele é um cara muito bom na defesa, ele foi uma das mentes defensivas do Nick Nurse, né? Principalmente aquelas finais de 2019. Foi ele que implementou, inclusive, o Box and One para marcar o Curry, que deu muito resultado, enfim, e os Raptors venceram muito a partir disso. E esse Box and One, que é quando você faz uma marcação por zona e deixa um cara marcando o Tatum e só, né, como esse individual e o resto por zona, também foi com o Tatum, né, quando foi com o Curry. E quanto o Celtics, ele fez a mesma coisa. Esse Box and One, um cara marcando o Tatum, é bom lembrar que o Kemba Walker tá fora nesse começo de temporada. Então, realmente, o ball handler sendo o Tatum é um esquema que pode funcionar e deu até algum resultado. Os Celtics, se eu não me engano, até venceram aquele... Não, eles perderam o jogo, mas teve algumas dificuldades quando essa marcação por zona foi implementada. O Pacers, como comentado, um time que já tinha característica mais defensiva e agora com o Bjorkgren, por enquanto, ele é aqui no índice, né, de eficiência defensiva, é a 12ª na NBA, um número ok, né, quase top 10, e claro que é um início de trabalho, né, então tem algumas coisas que o Bjorkgren ainda está ajustando, mas é um time que pode sim ter bons frutos nessa temporada. Eu acho que, claro que dizer que vai brigar por título, a gente não está pensando nisso, até exagero, mas é um time que vai dar trabalho, né, como a gente já falou várias vezes, um time encaixado e que, se der brecha, vai chegar. Só uma dúvida que eu queria levantar é quanto ao banco, né? Um time que não tem tanta profundidade assim, ainda mais agora com a lesão do Warren. Os jogadores de banco, né, que tem mais minutagem, por exemplo, são o próprio Holiday, que talvez agora se torne titular. Na verdade, tem os dois Holidays, né? Tem o Warren e tem o Justin. Dá uma confusão danada, mas os dois são bem acionados, e também o Doug McDermott, que seriam os principais reservas, mas o McDermott tem até um bom início de temporada, tem 11 pontos por jogo, mas é um banco sem tanta profundidade, tanta qualidade, então é mais o time titular mesmo bom, e aí o banco deixa um pouco a desejar. É isso aí. Próximo assunto, então, do nosso podcast. Se o Pacers começou muito bem no leste, um time que se esperava muito e por enquanto não correspondeu, claro que é apenas o início e tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, mas os Nets, por enquanto, então, não encheram os olhos, não agradaram tanto assim. Veio uma sequência um pouco ruim, né, nos últimos jogos, são 4 derrotas nas últimas 5 partidas. Claro que, mesmo assim, ainda tem campanha de 3-7, né? Isso, 3 vitórias, quer dizer, 3-4, perdão. 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas, mas perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Então, querendo ou não, acende o sinal de alerta lá no Brooklyn. Com certeza, acende um sinalzinho de alerta. Eu não diria que os Nets são ameaçados de playoff, nada disso. Não vamos viajar É muito cedo para falar qualquer coisa em relação aos playoffs. Exatamente. A gente fala uma coisa aqui, inclusive os Nets estão jogando agora, estão ganhando do Jazz, então pode ser quando for ao ar eles já estejam
4-4, mas não vai mudar tanto, assim, acho que a nossa análise, um jogo não vai mudar tanto assim. O que acontece com os Nets, né? Eles começaram muito bem, né? Se a gente falou dos Warriors começaram muito mal, os Nets começaram muito bem. Logo, com as 2 primeiras vitórias, já falavam, não, esse time aí vai brigar por título, é realmente o melhor time do leste. E eu até concordo, o Kevin Durant e o Kyrie Irving é uma dupla muito boa, né? Esses dois foram uma dupla de absurda qualidade. O resto, o elenco em torno também é muito bom. Eles tinham o Dinwiddie, que infelizmente se lesionou, tá fora da temporada, mas ainda tem o Caris LeVert, tem o Jarrett Allen, tem o DeAndre Jordan, tem o Joe Harris, tem o Cabarro, tem o Shamet, tem, enfim, vários jogadores que estão ou no time titular ou no time reserva, e todos contribuem muito, né? Um time muito profundo. Inclusive, eu estava vendo um debate esses dias sobre quem tem a melhor segunda unidade da NBA, e olha, a segunda unidade dos Nets é de respeito. É um time muito forte, é uma segunda unidade muito forte, que é capaz de manter o time no jogo mesmo quando descansa Kevin Durant e Kyrie Irving. Inclusive, esses dois eles têm jogado juntos o tempo todo. Quando um sai, o outro sai também. Então é uma estratégia diferente do Nash. Normalmente os treinadores tentam deixar pelo menos, quando tem 2 estrelas, pelo menos uma em quadra sempre. Mas não, o Nash tá, quando tira um, tira o outro. É verdade também que o Durant e o Irving às vezes jogam partidas inteiras, às vezes descansam. O Durant, inclusive, agora está de quarentena, então vai perder uns jogos. Então não é que essas derrotas que eles tiveram é com os 2 jogadores jogando no máximo. Entendeu? Não é que eles jogaram e jogaram mal e foram anulados. Então também não é esse o caso. Mas é um início de temporada que não sei se é um balde de água fria, mas é um tipo assim, é bom, mas não é espetacular, não é um time que vai bater recorde de vitória numa temporada, entendeu? Ainda é um bom time, ainda é um dos melhores do leste, mas não é isso tudo, não é o maior de todos os tempos. Então calma, vamos com calma. Nem ao céu, nem tanto ao inferno. Acho que é mais ou menos por aí esse início de temporada dos Nets. Tem que segurar um pouquinho o empolgou. O time é bom, mas também não é para tudo isso e não é um time imbatível. Acho que vai ter bastante trabalho caso tem boas chances de vencer o leste, mas também não vejo como o favorito assim. Eu acho que tem os Bucks também, tem o Sixers que tem um ótimo início de temporada. Claro que não dá para se basear apenas por isso, mas é um time que está deixando um gostinho de quero mais, um time que pode surpreender talvez. Mas falando sobre os Nets, na semana passada a gente já tinha comentado sobre ele, sobre a lesão do Dinwiddie. E respondendo aquela questão, né, realmente o Cabarro meio que assumiu a titularidade, então desde a lesão do Dinwiddie, mas o Durant e o Irving realmente, até agora que a gente viu deles, nesses 6 jogos que eles jogaram, é bom, realmente os dois têm uma média de pontuação muito alta, um tem 28, tem 26 pontos por jogo, então eles têm se complementado bem, meio que parece que a química, né, o encaixe foi imediato. O Durant mostrou que, apesar de também ter ficado parado esse longo período, segue o mesmo, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma mudança na mecânica, no estilo de jogo. Tem uma boa minutagem, né? 34 minutos de média por jogo. Inclusive o jogador que mais tempo fica em quadra dos Nets, né? É o Durant. Então, realmente, isso mostra a confiança do Nets no trabalho e na qualidade do Durant. E eu acho que é isso, né, cara? Essas derrotas são, claro, deixa eu pegar aqui os adversários, mas são derrotas meio que esperadas. Claro que surpreende um pouco. Teve uma que foi a pior, que foi contra a Atlanta, né? Que tem uma diferença de quase 20 pontos para, então Isso. foi um pouco mais preocupante, até porque tanto tempo é um time. Então era, mas as outras derrotas são contra os Grizzlies, contra Charlotte, times não tão bons, mas também placares mais apertados. Então, realmente, quando o Nets tem força máxima, quando o Durant e o Irving querem jogar, aí eles vencem, geralmente. Fica difícil bater esse time, mas com certeza essas derrotas aí mostram que tem coisas que precisam ser consertadas, melhoradas nesse time dos Nets. Esse jogo contra os Grizzlies foi o jogo da lesão do Moran, inclusive. E o Durant e o Irving nem jogaram, nem entraram em quadra nessa partida, né? O time titular foi o LeVert, Joe Harris, Cabarro, Taurean Prince e DeAndre Jordan. Então nem sequer jogaram.
Então, assim, como eu falei, os jogos que eles jogaram a valer, tipo, os jogos importantes ali, a rodada do Natal, a primeira rodada, quando eles precisavam mostrar a força, eles jogaram muito bem e destruíram o jogo. Aí, algumas derrotas inesperadas acontecem com qualquer time da NBA, mas também teve outras, né, como é o caso dessa dos Grizzlies, que sequer eles estavam em quadra, né, eles que sequer jogaram. Então, acho que cada caso é um caso, né, acho que é mais ou menos por aí. Sim, sim, realmente. O que a gente viu deles, como eu disse, é promissor. Mostra que realmente aquela expectativa lá no alto faz sentido, porque o Durant por si já eleva o patamar da equipe, e mais o Irving inspirado, então com certeza os Nets podem brigar, mas aquilo que a gente comentou logo no início, né? Que vamos acalmar um pouquinho, chega de se empolgou, o time é bom, mas também não é que já ganhou essas coisas aí, mas com certeza vai brigar, se essa é a questão. Essas derrotas, como comentei, deixam sinal amarelo, né, um sinal de alerta ligado, mas também não é nada tão preocupante assim, não é que os Nets são uma mentira e devem dar a volta por cima, mesmo até sem o Durant agora nos próximos jogos. Não sei quanto tempo ele vai ficar afastado por questão da quarentena, mas alguns jogos, e mesmo assim os Nets têm chances de vencer, mesmo sem ser o principal jogador. E o último assunto então, do nosso Você não vai podcast... fazer o merchan, não, mano? Você tá boicotando o Toco e Teco, né? É um sinal de Nossa, protesto. olha só, bem lembrado, Luan, obrigado. Em minha defesa, eu vou dizer que eu não estava nem vendo o script. Que Eu fui indo absurdo. assim, olha só, foi dar uma de bonzão e mandei muito mal. Mas agora então, antes tarde do que nunca, importantíssimo o momento merchan do Tokiteco, onde a gente faz o nosso jabazinho básico. Para começar, pode aproveitar e vai lá, acesse o nosso site lá no medium.com/Tokiteco, onde você fica por dentro de tudo, né, dos textos. A gente está agora com uma fluência maior, né? Toda semana sai texto tanto da NBA quanto da NFL, comentando então sobre o início dessa temporada. Na NFL também tem texto novo agora sobre os playoffs. Então, muita coisa saindo. E aproveite, claro, para também nos seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @Tokiteco. É lá que a gente meio que concentra todos os nossos canais, onde você fica sabendo de todas as novidades e pode falar com a gente, mande lá o seu feedback, qualquer coisa, a gente está sempre pronto para ouvir. E também temos a nossa newsletter semanal, tokiteco.substack.com, lembrando sempre que é de graça, você não paga nada e fica bem informado toda sexta-feira. Agora voltamos para sexta-feira, as últimas 2 semanas por conta dos feriados ela saiu no sábado, agora volta então para programação normal. E também temos o nosso podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify, né, Podcasts, no Google Podcasts e quaisquer outras plataformas de áudio, qual você preferir, a gente estará lá. E mais ainda, né, tem o YouTube, agora a gente também virou youtuber. Aproveite para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, olha só, tá dando bobeira, dê o seu like, ative a notificação. Então aproveite para divulgar para os seus amigos que o Tokiteco está crescendo para todos os lados, seja em podcast, seja em texto, seja agora em vídeo no YouTube. Vamos dominar o mundo. E Agora, um passarinho azul me falou que tem vídeo subindo nessa semana. O passarinho azul não soube me dizer o dia certinho, estava um pouco desinformado, mas vai entrar, ó. Então fica de olho que vai ter vídeo subindo essa semana ainda. E não vou revelar de quem é também, vou fazer suspense. eu ia dizer que é o passarinho verde, né? Não sei, É pode ser que verde? seja. Não, mas É, era azul, cara. Era o passarinho do Twitter. eu ia dizer, porque o ditado, né? O dito eu conheço como o passarinho verde. Pode ser que seja, então, o passarinho do Twitter. Olha só. É isso aí. Agora não é. Ele já virou também digital. Ele já não sai mais de Exato. casa, ele já manda mensagem pelo Twitter, informando as Exato. pessoas. Olha Exatamente. só. Tempo de quarentena, todo mundo tem que se adaptar. Agora, sim, a última pauta do podcast. Outro time que não começou tão bem assim a temporada foi o Toronto Raptors, que tem apenas uma vitória em 6 jogos, 5 derrotas até agora, vários jogadores rendendo abaixo do esperado, o Siakam. Na verdade, ninguém está tão bem assim, né? Tem vários problemas esse time dos Raptors nesse início de temporada, que, óbvio, também podem ser corrigidos nos próximos jogos. Talvez o Lowry e o Van Vliet, que estão meio que se sobressaindo Se até agora. O Van salvam. Vliet, principalmente o Van Vliet, começou muito bem,
tem sido talvez o caro esse time, mas como um todo o time um pouco abaixo do esperado. É bem complicado. A gente já projetava que os Raptors fossem ter uma queda de desempenho. Muita gente não, porque o Nick Nurse é um bom treinador, porque o time ainda tem uma base. Sim, tudo isso é verdade. O Nick Nurse é, para mim, o melhor treinador da NBA hoje. Inclusive, foi o prêmio de melhor treinador do ano passado. Então, ele é, de fato, um excelente treinador. Mas, assim, treinador bom não faz mágica. E, assim, vamos lá, ele perdeu o Marc Gasol e o Serge Ibaka, que eram os dois pivôs titulares, eles revezavam. E daí para trazer, aí tem que se ajudar também, né? Porque aí fica complicado. E daí eles trouxeram o Aaron Baines para ser o pivô titular, eu não sei o que eles viram no Aaron Baines exatamente. Assim, ele teve partidas ok no Suns ano passado, mas você não quer ser um contender com o Aaron Baines de titular no seu time, né? Acho que não passa por aí. Primeiro. E daí para reserva dele é o Alex Len, que nunca teve uma temporada boa, sempre foi fundo de banco, entrava uma vez que outra. Talvez até tenha sido titular em alguma situação muito específica, mas assim, nunca também seria um titular de um time muito forte. Então, a reposição foi fraca, foi fraca. É importante lembrar também que eles estavam de olho no Antetokounmpo, então eles não queriam se comprometer com ninguém, não queriam dar salário muito alto para ninguém, porque eles tinham a expectativa que o Antetokounmpo fosse virar um free agent nessa temporada, né, no final dessa temporada. Ok, então talvez o Ibaka e o Marc Gasol tenham pedido um pouco mais para ficar lá, isso eu não sei, informação confidencial. Mas ainda assim é um time que piorou. O Kyle Lowry, uma hora ele vai parar de jogar bem, né? Ele já é bastante experiente, uma hora a idade vai bater e ele não vai conseguir jogar mais tão bem como vem jogando. O Siakam ainda vive nesse inferno astral que ele entrou na bolha. Jogou muito mal, principalmente nos playoffs, na série contra os Celtics, ele foi muito criticado. Jogou realmente muito mal, forçando muitas jogadas. E nessa temporada começou mal de novo. Ontem, no jogo, de novo contra o Celtics. O Celtics forçava muita bola, tentava arremessar do perímetro, sendo que passar longe de ser a melhor arma dele. Então, calma, Siakam, calma. É bom jogador, mas não é um sniper, né? Não é um cara que vai matar a bola a rodo do perímetro. E o Van Vliet aí sim, aí é o contraponto, né? Na minha opinião. A boa notícia, tá jogando muito bem como também jogou na temporada passada, também como foi um bom sexto homem na temporada retrasada. Então, ele tá jogando bem. Eu acho que é o melhor jogador da franquia nesse início de temporada, mas é pouco, né? Precisa de mais gente aí, se quiser chegar nos playoffs, porque do jeito que tá bem complicado. Eu não acho que vão ser o último do leste, não acho que vão ficar abaixo do 10º lugar, acho que essa possibilidade não existe. Mas precisam começar a se ligar, começar a vencer jogos, senão vai ficar uma escada talvez muito alta para eles subirem para depois chegar nas cabeças. Você falou no Siakam, parece que Boston é tipo a criptonita dele. Ele não consegue fazer boas situações contra o Celtics. Não tem um bom início de temporada no geral, tem 17 pontos por partida, mas abaixo do que se esperava. A gente comentava ano passado com a saída do Kawhi que talvez o Siakam assumisse esse protagonismo. Ele ao lado do Lowry seriam os caras do time. No início da temporada até foi, mas aí na bolha ele decaiu bastante, assim como nos playoffs, e agora também não tem um bom início. E quanto aos pivôs, realmente é triste, é sofrível a situação lá em Toronto nesse início de temporada. Tem o Chris Bosh também, né, que seria uma prata da casa, porque vem jogando um pouco também nessa posição, como pivô, como ala pivô. Tem bons números até agora, melhores do que pelo menos do Aaron Baines e do Alex Len, mas também não é nenhuma solução, não é um cara que vai assumir esse protagonismo, essa função e vai dar resultado. Então o time como um todo está abaixo. O Van Vliet é o cara que se sobressai, tem um bom início de temporada, até porque ele recebeu uma baita renovação agora na intertemporada, então ele tá jogando o fino da bola, mostrando que realmente vale tudo aquilo que ele vai ganhar. O Lowry tenta fazer o que pode, mas é um time um pouco lento às vezes até, um time que pode render mais. E o Juan comentou sobre playoffs. Hoje eu não veria Toronto entre os 6 melhores, né? Já que vão ser 6 que se classificam diretamente, e aí os outros 4, né, do 7º ao 10º, jogam play-in.
eu não vejo esse time do Raptors entre os 6 primeiros no leste, porque tem bastante time bom, alguns até que a gente não cogitava tão bem. Tem um início de temporada melhor, surpreendendo até agora. Então, realmente, os Raptors, eu já coloquei no meu Power Ranking, não lembro exatamente qual posição, lá para sexto ou sétimo, já imaginava, já esperava essa queda, mas esse início de temporada com certeza pegou todo mundo de surpresa, porque começou muito mal, né? Apenas uma vitória em 6 jogos, e como um todo, o rendimento do time demonstra isso. Não é que o time ganha só um jogo, mas está jogando bem. Não, alguns momentos ele joga bem, mas mesmo assim tem muito que melhorar. E ontem era o jogo para eles vencerem, né? Porque eles enfrentaram em casa o Celtics, e não é que era o Boston Celtics completo, eles estavam sem o Kemba Walker, que eles estão fora, ele está fora do início da temporada, estava sem o Marcus Smart, também por lesão, estava sem o Jeff Teague, também por lesão, estava sem o... Vou forçar a barra aqui também, né? Estava sem o Javonte Green, também por lesão. Esse causou impacto. Então são 3 jogadores, Kemba Walker, Smart e Jeff Teague. Seria essa ordem, a ordem de armadores do time, inclusive. Nenhum dos 3 estava fora. Quem começou... Nenhum dos 3 estava fora. Nenhum dos 3 estava jogando. Quem começou o jogo foi Tremont Waters. Eu não me surpreenderia se quem está ouvindo não faça ideia de quem seja. É um segundanista, mas não foi bem. E mesmo assim, eles não conseguiram vencer o Boston. Ok, o Tatum fez uma baita partida, fez 40 pontos, ok, tudo isso, jogou muito bem. O Peyton Pritchard também jogou muito bem, que é a grata surpresa da temporada. Vai. Eu vou Esse falar momento dele. é seu. Cara, ele é muito bom. Eu tô encantado, Porque assim, é uma escolha de 26ª... Não, escolha de 26ª rodada não. É a 26ª escolha geral, né, da final da primeira rodada. E que jogador que é draftado em 26º e dá resposta desde o início. Vai ter algum caso ou outro, mas é muito raro. E o Pritchard, olha, tá encarando como se fosse um veterano, ele é até bastante experiente, ele jogou acho que 3 temporadas no college, mas mesmo assim, né, não era para chegar com essa naturalidade assim na NBA. E ele tá jogando muito bem. Ontem ele foi o principal armador da equipe. Ele veio do banco, mas teve 30 e poucos minutos, fez 21 pontos, deu passe, acertou bola de 13, jogou muito bem. Eu tô verdadeiramente encantado com o Pritchard. Jogou muito bem, enquanto o Aaron Nesmith, que foi a 14ª escolha do draft, que também foi pro Boston, mal consegue entrar em quadra, coitado. Ele tinha arma de 3 pontos e infelizmente não consegue converter nada do perímetro, inclusive dá alguns airball, então alguma coisa está acontecendo ali, mas o Pritchard está muito bem. Mas mesmo assim, os Raptors deveriam ter ganho esse jogo, né? Eles estavam sem nenhum desfalque, time completinho, e não conseguiu vencer o Celtics, que jogou com a 4ª opção de armador. Não foi a segunda, não foi a terceira. Foi a 4ª opção. E eles não conseguiram vencer. Então, preocupante a situação do Raptors. Achei que ontem eles iam vencer até com tranquilidade, mas muito pelo contrário. O Celtics venceu e venceu bem. Um fato curioso, né? O Pritchard ainda é um garoto, ainda é jovem, mas ele tem 23 anos. Ou seja, ele é mais velho que o Tatum. E o Tatum já tem o quê? 3 anos na liga. Ele vai pro... Ele foi draftado em 2017? Ele vai pro 4º ano agora, tá na 4ª temporada e o Pritchard tá chegando agora. Pra tu ver. Não, Alguns fatos curiosos. ele teve muito destaque na universidade. Eu não esqueci que nome é, não sou muito bom com nomes de universidade. Mas ele foi muito bem onde ele estava, mas, enfim, é um salto. E ele tá jogando muito bem. O Pritchard, ele vem da Universidade de Oregon. Que não é tão tradicional assim no basquete, mas teve, sim, ótimas atuações lá, por isso, então, chegou um pouco tarde, talvez, né, já com 23 anos na NBA, mas agora tem o seu momento, então, pelo menos com essas lesões, com vários jogadores fora, assumiu o protagonismo lá no Celtics, mas a nossa pauta inicial eram os Raptors, né, que, de fato, como a gente já comentou bastante, né, sobre a equipe de Toronto, tem coisas para melhorar, tem jogadores importantes que tem que dar aquele salto, né, de produtividade, aquele passo a mais nessa temporada. O Siakam talvez seja esse momento de se tornar
o cara do time, né? Pelo menos, como já comentado pelo Juan, o Lauri já é mais experiente, já está mais próximo do fim da carreira, pelo menos da boa fase, né, da carreira, assim, do auge dele, talvez já tenha até passado do auge. Então, é um time que vai depender bastante desses jogadores. O próprio Anunoby também, que recebeu a renovação, mais um que recebeu renovação recentemente, que se espera que contribua mais, tem um início meio sonolento ainda nessa temporada. É um time com qualidade que pode melhorar, e se não melhorar, realmente se complica, como a gente já comentou. Um leste bem mais disputado essa temporada pode sim ficar, não digo fora dos playoffs, mas vai ficar numa posição mais baixa, e aí se complica muito logo de cara. Isso. E outra coisa que eu vi, agora para concluir mesmo, Raptors, vi muita gente falando que o elenco é fraco, o banco não existe. E assim, o Nurse sempre usou pouco o banco, ele sempre foi conhecido por usar pouco banco, usar no máximo mais 3 jogadores. Mas, vamos lá. Quem seriam os jogadores que vêm do banco? Ele tem usado bastante, já usava na temporada passada, o Norman Powell, que é tipo um sexto homem. Usa também o... Deixa eu ver aqui. O Boucher tá tendo bastante oportunidade, talvez ele até vire o pivô titular, porque tá difícil, né, com os outros dois, embora ele seja muito magro, ainda muito fraco fisicamente, pode ser que sofra um pouco disso. Tem o Matt Thomas também, que daí é um jogador mais jovem, mas é um jogador muito bom do perímetro. E acaba por aí, tem o Tyrese Davis também, como eu já falei do Stanley Johnson, como também já falei do Alex Len, mas é um banco bem modesto, né? Eu acho que vai ali até o Boucher. Norman Powell e Boucher, eu acho que é mais do que isso, fica bem raso o Raptors, e isso é um problema muito grande. Realmente, um time sem muita profundidade faz falta, ainda mais se um dos titulares se lesionar, e aí fica aquele cobertor curto e bem curto. Então os Raptors, vários problemas, né, várias coisas para melhorar, se quiserem realmente continuar brigando por coisas grandes nesta temporada. Mais alguma consideração? Não, é isso. Muito bem, o Toquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no Twitter, @Tocoiteco, e de acompanhar o nosso site medium.com/Tocoiteco, e também assinar a nossa newsletter tocoiteco.substack.com, e ouça nosso podcast sobre a NFL também. Reta final, como já comentei, playoffs, então muito bom. Legal você ouvir, para dar essa moral para a gente, porque a gente está tentando produzir um conteúdo com o máximo de qualidade possível. E claro, siga nossos perfis pessoais lá em outras redes sociais, a minha, né? @Jonathan Momba, e as suas, Rua. @Juan Grings, com J, no Twitter e também lá no Instagram. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NBA. Tchau, tchau. Tchau.